A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amadas irmãs, Deus abençoe. Com vocês, seu irmão em Cristo, pastor Alejandro Alves, daqui do Uruguai. Como vocês puderam ver aí no título aí, do áudio, né, sobre experiência, né, compartilhando experiência com Deus. Vocês sabem aí que eu não sou de andar compartilhando experiências com Deus, essas coisas assim, porque para mim eu me baseio mais na pregação da palavra, né, que ela é justa, ela é perfeita, ela é suficiente para a nossa salvação e para nós crescer com o conhecimento da verdade, né, para nós, Deus nos tornar perfeitos por ela. Mas o que me levou agora a subir esta experiência com Deus é o seguinte, irmãos. É para compartilhar aqui, que vocês busquem essa experiência é para todo santo de Deus. Todo santo pode ter essa experiência com Deus. Enfim, é necessário que todo santo possa ter, para que nada desta terra possa ser estorvo para vocês alcançarem a salvação. E isto, aqueles que foram já, né, como diz a palavra de Deus, muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Os irmãos entendem. Isso aí não há necessidade que eu explique a vocês quais são os escolhidos de Deus. Mas, para aqueles que realmente são escolhidos de Deus, aqueles que amam a Deus com todo o seu coração e o buscam, e querem se aperfeiçoar para morar com Deus, que amam a sua justiça, a sua graça, amam Ele no seu amor, é necessário que vocês tenham esse tipo de experiência. Essa experiência que eu tive agora vai fazer 9 anos de crente, 10 anos, vai fazer que somos crente, desde a minha conversão, me converti com 15 anos, né? Então faz 9 anos, vai fazer 10 anos que eu sou cristão, graças a Deus sou crente. Foi a maior experiência que eu pude ter com o poder de Deus, foi esta. Irmãos amados, irmãos queridos, de um tempo para cá, provavelmente um mês para cá, Deus começou a produzir em mim um despertamento. Até eu já comentei algo sobre isso, um chamado que eu fiz aí. E nesse despertamento, irmãos, eu comecei a morrer. É como que se Deus me tirasse uma venda dos nossos olhos e colocasse aquela espinha que Paulo tinha na carne, né? Você vai entender qual é a espinha da carne que eu estou me referindo. Irmãos, eu como é igual que muitos crentes, nós alegramos em Deus, alegramos na presença de Deus, mas também muitas vezes alegramos com as coisas do mundo, né? Não com aquilo que é pecado, mas sim com o perecível, né? E eu também, é igual que muitos pastores de Deus, muitos irmãos, principalmente desse tempo, a gente se alegra com a presença de Deus, a prioridade é a presença de Deus, mas a gente se alegra também com reuniões familiares, né, banquetes, adquirir carro, casa, adquirir uma boa condição financeira, adquirir muitas coisas, mas aparentemente nos nossos olhos isso não é que esteja mal, mas a questão é da nossa alegria, do nosso gozo, do nosso coração. E de uma hora para outra, Deus colocou em mim esse aguilhão, esse ferrolho, esse mensageiro do diabo, que constantemente está me esbofeteando, como diz a palavra de Deus. Constantemente ele está me esbofeteando, não no sentido literal, não. De esbofetear, mas sim me esbofeteando, isto é a área da morte. Como assim? Vocês vão entender melhor o que eu quero dizer para Deus. Assim como existe aquele morto-vivo, nós pregamos contra isso, aquele
aquele crente que está morto para as coisas de Deus e está vivo para o mundo. Existe também o morto-vivo, que está morto para as coisas do mundo e está vivo para as coisas de Deus. E nós temos que ser esses mortos-vivos. Vocês sabem que Satanás sempre esteve tentando imitar as coisas de Deus, sempre, para confundir os crentes, para afastá-lo. Como existe o morto-vivo para Deus, morto para as coisas do mundo e vivo para Deus, também Satanás faz com que muitos crentes sejam morto-vivo, morto para as coisas de Deus e vivo para o pecado, para o mundo. Mas nós temos que ser morto para o pecado, para o mundo, para todo o desejo e alegria mundana. Alegria material, alegria, todo tipo de alegria passageira. Temos que ser morto para isso. Isso tem que nos causar nojo, tem que nos causar dor. E viver para as coisas de Deus. Aprendei com a oração do Pai Nosso. Aprendei com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O pão de cada dia dá-nos. Quando já entra na questão material, Jesus ensina: o pão nosso de cada dia dai-nos. É o pão nosso, é o necessário para viver. O que quer dizer isto? Que nós devemos buscar das coisas materiais somente o necessário para viver. Você precisa de uma casa para viver, mas você não precisa de uma casa luxuosa para viver. Se algum crente em Jesus que se encontra morto totalmente para qualquer alegria ou desejo deste mundo, tem riquezas, mas está morto para o mundo e vai para Deus, glória a Deus, mas você que não o tem ainda, não o procure como coisa alguma de que se aferrar, como coisa alguma por o qual viver, como coisa alguma por o qual ser motivo de alegria e satisfação. Não o procure. Se Deus quiser te dar, Ele vai te dar, vai preparar a ocasião, o momento, mas não o procure. A Bíblia diz: o Pai, o pão nosso de cada dia dai-nos. É o necessário de cada dia que você precisa para a sua curta peregrinação nesta terra. Ah, irmãos, Deus me fez morrer para tudo isso aí. Não que eu esteja abandonado tudo e deixar de sustentar minha família e deixar de buscar também as coisas necessárias, eu busco isso aí. Mas sem nenhum tipo de alegria. Eu faço porque eu preciso, é necessário eu buscar essas coisas para o sustento desse corpo e da minha família e não dar mau testemunho com os de fora. Mas não porque eu me alegre nisso, não porque eu me afane nisso. Não, eu morri. E morri para todo tipo de alegria mundana. Tanto é que nesta terra, conversando com os irmãos, até falando disso, eu estou com uma grande dor no coração. É uma grande dor por estar nesse mundo. Uma grande dor, um grande sofrimento por estar nesse mundo. Por as coisas que me rodeiam. Por o pecado. Por a maldade dos homens. Por tudo. Já não há motivos para mim viver mais nesse mundo. Eu não acho nem sequer alegrias em reuniões familiares. Eu até vou, visito meu pai e minha mãe, porque a gente tem que honrar os nossos pais. Mas não há motivos para fazer isso. Não há alegria em mim para essas coisas. Irmãos, e com respeito a isso, Deus vinha tratando em mim alguns dias, mas no dia de ontem, foi a experiência mais grande que eu tive com Deus. Foi a experiência mais grande que eu tive com Deus. Eu estava no meu quarto, me encerrei para ter comunhão com Deus. Falei para minha esposa, vou fechar a porta. Coloquei o rádio forte, alto, com fundo musical. Porque é o único lugar que eu tinha para ter essa comunhão. Era no meu quarto e não queria que a minha esposa, nem ninguém que estava na sala, aunque soubesse que ia ter comunhão com Deus ali, mas que não soubesse que eu ia falar com Deus. Não que não é necessário a gente falar gritando, orar alto, mas às vezes orar normal, mas às vezes intimidade é intimidade.
tudo se fala onde é intimidade com Deus. Tudo é exposto, o coração, as angústias, os desejos, os erros, os pecados, as necessidades. Tudo é exposto na intimidade com Deus. E falei para ela que não me interrompesse. Falei para ela que não entrasse no quarto, a não ser que seja necessário. Se ela chegar a entrar no quarto por alguma coisa necessária, que pegasse, que saísse quieta, em silêncio. Coloquei o rádio meio forte ali com fundo de oração, sentindo o desejo de Deus, porque se eu estou vivendo nesta terra, eu vivo para o desejo de Deus. E Deus sabe que eu não estou contando isso para os irmãos, e o que eu vou falar agora não é para me gloriar e para querer aparecer para os irmãos, mas para incentivar os irmãos que busquem, porque muitos irmãos que eu tenho falado, que me ligam, estão sofrendo. Vivem a sã doutrina, estão sofrendo, e quando pecam, sofrem, quando são derrotados pelo seu pecado, sofrem, e não continuam, e dá desejo de parar, e seus medos atormentam. Ei, para ti, preste atenção nesta experiência, que vou falar agora, porque o que se me permitiu explicar, o que se me permite explicar com palavras, também se me permite passar. Mas dentro dessa experiência, que eu não tenho palavras para explicar o que eu ouvi, o que eu senti, o que eu passei, é para mim, porque não se me é permitido no meu próprio, por mais que eu quisesse, o meu entendimento, não, como disse Paulo, coisas inefáveis, palavras difíceis de explicar, não tem como explicar nesta língua nossa, na nossa curta compreensão. Disse Paulo, são as coisas que eu vi e ouvi de Deus. Ah, irmãos, mas o que eu posso explicar com palavras, que Deus me permitiu explicar com palavras, eu vou tentar passar para você. Aunque nem tudo vocês vão entender, quando vocês tiverem essa experiência, vai ser algo maravilhoso na sua vida. Mas vamos lá. Comecei, li a palavra de Deus, li aquele salmo, já com o coração humilhado. E eu quero dar passar a primeira revelação para os irmãos. A primeira revelação baseada na palavra. A primeira revelação, você que tenta orar a Deus, que ora 2, 3, 4 horas na presença de Deus, e quer e se dispõe e busca a sua própria força, e às vezes não conseguindo porque de você não tem força, se entristece, e você segue lutando até um momento que desanima e cai cada vez mais profundo, e às vezes em pecados, por não conseguir o que você quer. Ei, Deus não quer que você disponha de horas para orar. Porque se você, no momento que se dispor de hora, marcar hora, você está colocando sua própria força diante de Deus. Mas Deus quer que você se disponha, independente se você orar 1 hora, 2 horas ou 3, mas que se disponha, não marque tempo, não diga, quero orar tanto, porque orando assim, então eu assim alcançarei a glória de Deus. Com Deus não é assim, irmãos. Você está colocando suas obras, sua própria força, mas diante de Deus o que nós devemos colocar é a nossa fraqueza. É a humilhação. Te humilha. Eu entrei ali pensando fazer algumas intercessões da obra de Deus, o que se precisa para crescer, algumas coisas que Ele fez nascer no meu coração, que a obra está precisando para crescer, para que o trabalho possa ser mais aperfeiçoado, que o trabalho possa ser mais aperfeiçoado no Senhor, para que possa continuar dando mais frutos. E na verdade só fiz isso no final da oração. E comecei a me humilhar, desde o primeiro momento que estava a Bíblia, comecei a ler aquele salmo, eu comecei a sentir uma presença de Deus tão forte que isso me levava à humilhação, me levava às lágrimas. E aqui é que vem a primeira revelação. Quando você vai orar a Deus, irmão, assim como era tão difícil para Moisés mantiver as mãos levantadas para Deus, para que o povo pudesse vencer, assim é tão difícil para nós hoje manter o nosso coração levantado para Deus, levantar o nosso coração para Deus.
Levantar os nossos sentimentos para Deus. Coração significa sentimento. Toda a base de sentimento está no coração. Na oração é difícil manter todos os nossos sentimentos, levantar, elevar os nossos sentimentos para Deus. E muito mais difícil é manter esse coração levantado para Deus, manter os sentimentos em Deus, levantados no trajeto da oração. Então você que procura experiências, então entre primeiramente com humilhação e eleve os seus sentimentos para com Deus. Eleve e peça a Deus que o mantenha lá, que os mantenha o seu coração. Só assim você conseguirá orar e orar e orar e clamar. Irmãos, e o meu coração começou a ser quebrantado já desde o início. A presença de Deus começou a ser tão forte. Já comecei já nas lágrimas. E comecei essas lágrimas, essa humilhação já me fez glorificar instantaneamente. De mim surgiu um desejo instantâneo de só glorificar a Deus, exaltar a Deus pelo seu nome, me humilhar, que atendesse a oração. Começaram a surgir palavras tão perfeitas que nunca na minha vida tinha falado palavras tão perfeitas. Mas não é que eu planejasse falar aquelas palavras e decorasse elas. Naturalmente começou a surgir uma conversa tão perfeita com Deus. Palavras que nunca na vida tinha expressado, tinha usado. E ao mesmo tempo aquela presença de Deus parecia que arrancava minha alma do meu corpo. E o meu corpo parecia que levava o chão, o puxava cada vez mais e mais e mais. E fui com o rosto em terra. Até que o meu corpo ficou abatido totalmente no chão, com o rosto em terra. Uma graça tremenda. Só podia me humilhar, chorar e experimentar aquela alegria, aquela glória tremenda, que não tem palavras para expressar, não existem palavras humanas que eu possa descrever aquela alegria que eu sentia. Não existe palavras, era uma graça tremenda, e o meu corpo parecia que era puxado como um ímã para o chão, perdendo todas as forças, não achando nele força, não achando força em mim. Eu perdi todas as minhas forças ali e só conseguia soluçar e chorar como uma criança pequena. Já não saía palavras em mim. A presença de Deus cada vez era mais forte, cada vez mais forte. Eu mais me humilhava, me levava a me humilhar mais. E só saía palavras de humilhação. Enquanto mais a presença era mais forte, mais humilhação saía da minha boca instantânea, momentânea, do coração. E meus sentimentos mais profundos, em nada de intercessão, como eu tinha planejado orar, interceder a Deus. E cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte, mais me humilhar, cada vez mais forte. Parecia que o meu corpo ia morrer, ia se desfalecer, e revelações tremendas da palavra de Deus começavam a entrar em mim, eu poder entender, e entendi aquilo que Deus disse a Moisés, Moisés, nenhum homem com vida me viu e permaneceu com vida, nenhum homem nesta terra me viu e permaneceu com vida. Se você me ver, você morrerá, mas eu vou passar por trás de você. E tapou com a sua mão a cara de Moisés e passou por trás. Eu compreendi essa palavra porque naquele momento parecia que o meu corpo ia se fundir com a terra. Parecia que havia um ímã que puxava o meu corpo sem nenhuma força, sem nada, ia se fundir. E ao mesmo tempo a minha alma se arrancava do meu corpo e parecia que subia às mansões celestes, as coisas celestiais, cantos celestiais, coisas tremendas, irmãos. Coisas que eu não podia nunca imaginar. E eu me sentia lá na presença de Deus e começava a minha mente ir para os salmos. Portais eternos, abri as portas, abram-se as portas eternas e deixai entrar o Rei da Glória. Portais eternos, glorificação que nunca na minha vida tinha conhecido, saído da minha boca, comecei a experimentar ali. Palavras e mistérios que jamais na vida poderia ter ouvido ou escutado. Eu comecei a contemplar e saíam da minha boca. Se eu disser que com meus olhos carnais eu ouvi alguma coisa, eu estaria mentindo, mas com os olhos espirituais eu poderia ver muita coisa.
ouvi muita coisa, senti enquanto a voz suave, mansa do Senhor, no meu coração ardia e me desmanchava e fazia que cada vez o meu corpo se fundisse mais com a terra. E comecei a entender grandes mistérios. E eu estou tentando passar para vocês. Irmãos, Deus me ensinou o mistério da ressurreição, o mistério do corpo. Por que é necessário nós viver em santidade com Deus? Por que é necessário que o nosso corpo viva apartado do pecado em santidade? Apartado nas vestes, porque esse corpo, se ele morrer em Cristo, sendo santificado, quando ele descer à terra e se transforma em pó, seja queimado, essas partículas, cada pequeníssima partícula minúscula que descer na terra, que se fundiu com a terra, que se fez um com a terra, quer seja queimado, dilacerado ou apodrecido com os anos do tempo, voltando ao pó, essas pequenas partículas de se juntar, mas não sairá um corpo carnal para depois se tornar espiritual. Ele vai sair já espiritual. Cada partícula irá se transformando espiritualmente e vai se unindo até ter o corpo. Esse vai ser o corpo da ressurreição. Um corpo celestial. O nosso corpo não vai se corromper como muitos pensam aqui na terra e Deus vai criar outro corpo e vai colocar nossa alma. Não, esse mesmo corpo que você tem vai ser transformado. O arrebatamento o fala. Explica para aqueles que serão arrebatados, assim os que morreram, cada partícula que está no pó, que se fundiu com a terra, ela vai ser transformada, mas num corpo celeste, um corpo de glória, um corpo celestial, um corpo espiritual. Compreendi aquela passagem de Coríntios, capítulo 15, que Paulo fala aos Coríntios ali no capítulo 15 sobre a ressurreição. Não entendeis, que como existem corpos terrenais, carnais, existem corpos espirituais? Porque assim como a semente cai nua no chão, ela precisa morrer, mas dentro dela saia um novo corpo, a nova árvore. Assim o nosso corpo, ele tem que passar pela morte, mas ele não vai ficar ali, a morte não vai tragar ele. A morte, o nosso corpo, ele vai ser transformado, cada partícula que se uniu com a terra, cada partícula será transformada e irá se unir e se componer num corpo de glória para aquele dia. E comecei a entender, comecei a compreender coisas que eu entendia, mas não tinha experiência dessas para entender melhor. Comecei a entender muitas passagens dela, passagens da Bíblia que nem me lembrava de ter lido, comecei a entendê-las. Irmãos, é tremendo, irmãos. Deus me falou sobre as 10 virgens. As 10 virgens, irmãos, não significam os crentes de doutrina e os crentes mundanos, ou os crentes, ou as pessoas mundanas, ou os crentes mundanos. Não, as 10 virgens significam os crentes de doutrina. O óleo significa a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo, o que faz o Espírito Santo? Nos santifica, nos tira toda a emoção e alegria por qualquer coisa carnal, terrenal ou física deste mundo. E se não há alegria, qual é o oposto da alegria? É a tristeza. Todas as coisas carnais e terrenais, se você é uma virgem prudente, deve produzir em você tristeza, angústia. Foi isso que Paulo disse aos romanos: rogo os irmãos, eu confesso aos irmãos que dentro de mim há uma grande angústia. Há uma grande tristeza permanente. Isso estava permanentemente na questão das coisas do mundo. Mas a alegria dele, ele vinha do Senhor, das coisas eternas, da intimidade dele com Deus. Deus falava as grandezas das revelações, e muitas delas infalíveis, inexplicáveis. Coisas que não podemos explicar e coisas que não podemos falar, coisas que não podemos entender. E aquelas que podemos entender, a nossa mente se abre para ela e para poder explicá-las. Irmão, foi tão tremenda essa experiência com Deus.
Repito novamente, eu não vi céu com meus olhos carnais, não vi nada, mas era como se eu estivesse lá. Era como se eu estivesse lá. Eu não sei se foi arrebatamento de sentido que foi, mas ele como se eu tivesse sido transportado para lá. O meu corpo se fundia com esta terra e a minha alma era puxada como um hino. As coisas celestes, mas ao mesmo tempo tendo contato com o corpo. Eu não sei como explicar isso. E em todo momento ciente de tudo. Irmãos, as coisas de Deus são coisas tremendas. São coisas tremendas, irmãos. Mas as virgens prudentes e as virgens sensatas são todos aqueles que vivem nessa doutrina de Cristo. E veja bem que as virgens insensatas também oram. As virgens insensatas também oram. Também oram. Eu vou te explicar um mistério da candeia cheia de azeite. Azeite nas suas vasilhas. E aquela vasilha que apenas tem azeite. Eu vou te explicar esse mistério. As virgens insensatas, loucas, elas também oram. Elas também clamam. Elas também têm dons. Elas também pregam. Porque se são virgem, quer dizer que são pura do mundo, do pecado. Mas a unção é separação, é alegria. É alegria, é gozo. Mas gozo e alegria no Senhor. E estas virgens sensatas, ainda que tivessem um pouco de azeite nas suas lâmpadas, elas tinham alegria com Deus. Nas coisas de Deus, nas mações eternas. Elas oravam, elas jejuavam. Mas elas também tinham a alegria do mundo. E tinha mais alegria, essa alegria do mundo tinha mais alegria do mundo que de Deus. E isso é fácil de notar o crente, que é difícil para ele orar 1 hora. É difícil para ele jejuar todo um dia, até mesmo até meio-dia, é difícil para ele. Mas ele prega, mas ele tem dom, mas ele fala da palavra. Mas é difícil, mas é fácil para ele se alegrar um domingo, um churrasco, um fim de semana todo dia, toda tarde. E quando terminou e cessou todo, ele fica pensando na sua mente. Que lindo voltar a essa experiência, que lindo voltar e passar todo esse dia. E se goza naquelas coisas, fica alegre naquelas coisas, mas não se alegra no Senhor. Não se alegra na sua força. Não se alegra nele. Não se alegra nas mansões eternas. Então, quando isso acontece, é uma virgem louca e corre risco de ficar. E para explicar isto, o Senhor me levou àquela passagem que diz: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E não podeis amar a 2 senhores e aos 2 agradar. Não podeis amar a Deus e não podeis amar o mundo. O mundo que nós conhecemos para nós é o pecado, mas não é só o pecado. Também o mundo é tudo corruptível, é aquilo que vai se corromper, que vai passar o terrenal. Terrenal. Crentes que gastam o seu tempo fazendo viagens. Viagem para aqui e para lá, mas não missionária, mas não da obra de Deus por as almas. Viagem para satisfazer as suas alegrias. Porque eles querem suas alegrias, a quarentena os incomoda. Os incomoda ficar em casa aqueles que gostam de viajar, sua alegria é em viajar. E a maior alegria deles não é quando eles passam só com Deus, é quando eles viajam, porque quando nós sentimos uma maior alegria, então nós vivemos para essa alegria. Mas se a maior alegria nossa está nas coisas corruptíveis deste mundo, passageiras no material deste mundo, então a ela nos inclinaremos. E se cumprindo a palavra, porque amarás mais a um e ao outro aborrecerás. E nesse caso Deus está dizendo, você vai amar mais as alegrias do mundo, as alegrias das vaidades. Quando me refiro a vaidade não pecaminosa, tudo é vaidade. Ou seja, vaidade significa aquilo que vai passar, que vai corromper, que vai deixar de ser. Vaidade são móveis, vaidade são, tudo material é vaidade.
Sim, aunque são vaidades necessárias, mas não deixa de ser vaidade, vai passar, e com eles também a sua alegria. Estas são as virgens loucas. Mas as virgens prudentes, a sua candeia está cheia de azeite, que quer dizer, não existe lugar para a alegria, para o gozo no mundo. Não existe lugar para o gozo das riquezas. Não existe lugar para o gozo da boa vida. Não existe lugar para o gozo das coisas materiais. Não existe lugar para o gozo de qualquer coisa perecível nessa terra. Mas o maior gozo no Senhor. E como não existe lugar para o gozo da terra, o que ele vai sentir então? Ele vai sentir o espinho na carne. Ele vai ver que quando ele está nesta carne corruptível, então ele vai sentir dor. Ele vai sentir uma constante dor, uma constante angústia, mágoa pelas coisas do mundo, que somente passa quando ele está em oração, quando ele está buscando as coisas de Deus na intimidade, quando ele se sincero se humilhando, o caráter dele muda, a forma de conversar dele muda. Quantos crentes que não conseguem perdoar, tentam com as suas próprias forças amar, mas não conseguem. Ou se conseguem, ou conseguem por algum tempo, e quando cai às vezes mais pior. É falta da graça. Naquela visão Deus me disse para mim, eu não seria mais um pregador da justiça, mas agora seria um pregador da justiça e também um pregador da graça. Graça com justiça forma o par perfeito que todo pregador deve ter. Graça com justiça. Graça e justiça. Graça acompanha justiça. Graça acompanha justiça. E vou te revelar mais um mistério que Deus me permitiu entender. E este mistério vem lá do Éden. Primeiramente, o ser humano não se rebelou contra Deus ao pecar com Deus. Há uma grande diferença entre se revelar e ser enganado. Se revela aquele que conhecendo, sabendo, mas dele próprio não quer seguir. Mas quando a serpente chega, no capítulo 2, verso 15, para enganar Eva, ela diz assim, com que Deus lhe disse que se comereis do fruto da árvore da ciência morrereis? Essa pergunta, assim que Deus disse isso já foi dúvida, colocando dúvida. É assim que Satanás vem, ele colocando dúvida. Primeiro ele colocou dúvida na mulher, fez a mulher duvidar do que Deus tinha falado. Segundo, a mulher disse, sim, se nós comemos dele, nós vamos morrer. Aí a serpente usa de engano. Não morrereis. Mas sabe Deus que o dia que comereis desse fruto, sereis, e vossos olhos serão abertos, e sereis igual que ele, conhecedor do bem e do mal. Nós ia conhecer o bem e do mal, mas jamais nós ia ser como Jesus. Veja, uma verdade tapada, uma mentira cobrindo uma verdade. Uma mentira disfarçada de verdade. Nós ia ser conhecedor do bem e do mal, sim, mas não como Deus. Então fez ela desejar. Colocou dúvida e depois fez ela desejar. E é assim que o diabo faz. Mas depois de ter pecado, eles viram e sentiram culpa, então eles foram enganados, eles não se rebelaram. Quando eles comeram, seus olhos foram abertos, eles viram que desobedeceram, caiu o temor neles, caiu o medo, caiu o pânico. E isso conduz a o que Paulo disse aos Coríntios, que a tristeza que é segundo Deus produz arrependimento para a vida eterna, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Se você tiver a tristeza plena para o mundo, no que se diz para o pecado, para tudo, Deus vai matar você. Vai matá-lo, vai fazer de você um morto-vivo. Mas um morto-vivo, morto para o mundo, para o pecado, que é isso que nós temos que ser. E vivos somente para Deus. A nossa vida, ela se move mediante alegrias, mediante emoções. O que quer dizer a nossa completa emoção e satisfação. As 24 horas de Deus tem que ser em Deus. O nosso pensamento tem que ser em Deus. Tudo tem que se mover em torno de Deus. Deus é nossa vida. Deus
Deus é para nós, Deus, Deus, Deus. E quando olhamos para o mundo e vemos que estamos no mundo e tudo que os rodeia, o material, sentir dor, esse é o espinho na nossa carne, que estamos nesse corpo ainda e temos que lidar com essa dor, com esse sofrimento, mas isso vai nos levar a Deus. A repudiar o mundo, repudiar tudo que existe e se alegrar em Deus. A graça, o único motivo de viver e existir é para Deus, é por Deus e para Deus. Irmãos, então eles tiveram medo, Adão e Eva, e para tentar se justificar as suas vergonhas, eles costuraram folhas e se taparam as suas vergonhas. E Deus disse, por que está tapado essas vergonhas? Por que eles tinham se coberto? É porque nos dimos conta que estávamos nus. E quem disse para você que estávamos nus? Não, Senhor, a mulher que tu me destes, aquela foi que me deu a comer aquele fruto proibido. Então a mulher vai e diz para Deus, sim, Senhor, é verdade, mas a serpente, ela me enganou. Tanto o homem reconheceu, como a mulher também reconheceu. Não é que Adão jogou a culpa para Eva, e a Eva para a serpente, não. Eles estavam com medo, eles falaram a verdade. Senhor, Adão falou a verdade, foi a mulher que o incitou a comer. Porque ele viu que ela já tinha comido e não tinha morto. Então Adão duvidou também, no mesmo pecado de Eva. E o pecado de um arrastou a todos. Mas também eles, com essa dor, eles se humilharam para Deus. Foi a mulher que me deu de comer, Adão disse. E a mulher disse, mas a serpente me enganou. E Deus não abandonou o homem no Éden. Deus não o abandonou. Deus não o abandonou. O que fez que ele removeu com as suas próprias mãos essas folhas. E ele mesmo com as suas próprias mãos costurou e fez para eles avental. Fez túnicas, fez túnicas que cobrisse todo o seu corpo. Então aí, a nudez deles foi justificada por Deus. O que quer dizer isso, irmãos? Vocês hoje estão querendo se justificar, tapando as suas vergonhas com folhas que se secam e não tampa tudo. Vocês estão querendo tapar a vergonha dos seus pecados com as suas próprias mãos, com as suas próprias obras, querendo fazer isso e aquilo para Deus. E quando vocês pecam, sentem medo, sentem, como posso dizer para vocês, sentem vergonha de se chegar a Deus assim sujo. Então vocês têm que tentar com as suas próprias forças cobrir a vergonha do seu próprio pecado. Então pensam assim, não, eu não posso orar a Deus, eu não posso seguir alegre com Deus, eu não posso continuar me alegrando em Deus, eu não posso continuar fazendo isto, eu preciso fazer algo para então assim aparecer justificado diante de Deus. Então ele tenta vencer o pecado dele com as próprias forças, sem entrar em oração, sem jejuar, sem clamar por misericórdia, sem buscar a graça de Deus, sem entender o que é perdão para aquele que se chega sujo e então for limpo. Então ele busca se afastar e conseguindo se afastar, então ele vem a Deus, mas na verdade ele não se afastou. E eles vêm a Deus e pedem perdão e choram. E Deus o perdoa. Mas a graça de Deus não age neles. Por quê? Já que você escolheu a sua própria força, então siga com a sua própria força. Então, passados uns dias, passadas umas semanas, passados os meses, o crente cai novamente no mesmo pecado. E o que é pior, muitas vezes se afunda cada vez mais e a vida dele torna-se uma desgraça. Porque ele não corre para Deus, não busca a graça de Deus. Ele busca dele mesmo tentar se afastar do pecado para depois buscar a Deus. Fez o que Adão fez, ele mesmo procurou com as suas próprias mãos se justificar diante de Deus, justificar a sua nudez. Vocês estão querendo com as suas próprias mãos justificar os vossos pecados, querendo se afastar dele para depois se achegar a Deus. Não é assim.
Mas nós vemos que Deus, tudo isso foi trapo de imundícia para Deus e Deus rejeitou. Não, isso não é suficiente. Nós somos pessoas caídas, a nossa própria justiça para cair sobre nós, para nós se justificar a nós, são trapos de imundícia. Não é o suficiente para satisfazer a justiça de um Deus santo. Deus disse que quando uma pessoa tem esse pensamento e faz isso, querendo ela se apartar, então ela está despreciando o sacrifício de Cristo. Ela está despreciando a graça de Cristo. E por causa disso é que ela não alcança a graça de Cristo. Mas assim como Deus mesmo não se agradou e desprezou a justiça própria da mão do homem para justificar sua nudez, e Ele mesmo removeu, e Ele mesmo fez, Ele está te falando assim, se você vem padecendo, se você vem vivendo uma vida sofrida porque não consegue ser aquilo que você quer ser, é porque você está lutando com as suas próprias mãos e está querendo fazer justiça sobre você com as suas próprias mãos. A razão de que muitos crentes sinceros não conseguem vencer a masturbação, não conseguem vencer a pornografia, não conseguem vencer muitas coisas, é isso, o problema é a graça. A graça não te atingiu. Esse é o problema. Você precisa ser atingido da graça. O que é que eu preciso fazer, pastor? Nada. Não precisa fazer nada. Somente se humilhar para Deus e reconhecer o que você é e confiar no seu perdão. Quando você pecar, estiver sujo, venha a Ele. Não deixe o diabo te enganar e colocar medo no teu coração e colocar também, como posso falar para o irmão, é normal que nós sintamos temor naquela hora, sim. Mas não deixe o diabo colocar vergonha e te levar a você conduzir, porque isso vai te enganar. No final ele vai, porque ele sabe que você não vai vencer. E se vence por alguns dias. E como você expor a sua própria força, você não vai alcançar a graça de Deus. O que vai se tornar que dentro de poucos dias você vai tornar cair novamente pior. E essa é a vida que o diabo quer fazer dos crentes. Uma vida desgraçada na espiritual. Uma vida oca, fria. Dependendo dos outros, crentes, carrinho de mão, tem que andar sempre empurrando ele. Cristãos pouca fé. Porque não foram atingidos pela graça. Seja atingido pela graça. Deixe que esta graça venha sobre você. Não faça nada. Só se humilhe. Creia no sacrifício de Cristo. Creia que sobre você está descendo o perdão. E também o renovo. Então aí a sua oração vai ser diferente. Então aí você vai sentir o renovo, o gozo, a alegria. As mãos de um Deus justo te justificando. As mãos de um Deus justo te vestindo de justiça e de graça, de amor. Deixa ser atingido pela graça. Não faça nada, chega de colocar as tuas mãos, querer te justificar com as tuas próprias obras, tua própria justiça, baseada na justiça de Deus. Não faça nada, chegue-se a Deus, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. E quando Deus falou isso, era que o povo estava longe dele, estava sujo em pecado, mas Deus dizia para ele, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Deixa de lutar com as tuas próprias forças, deixa de duvidar, porque você não conhece o que é graça ainda. Você não vai conseguir viver uma vida de sã doutrina pura, jamais vai viver errando e pecando, mas se você conhecer a graça de Deus, a sua vida mudará, vai ser diferente. Se você errar, você vai ver onde você errou, e vai olhar para trás e vai ver essa graça tão pertinho de você, vai correr para ela e sua vida vai evolucionar, conhecerá mistérios incríveis de Deus, odiará este mundo e o pecado e amará a Deus, e a sua vida vai ser para Deus, sua candeia vai ser cheia, seu prazer, sua vida, seu pensar, seu falar, seu tudo, guardar nossa vida vai ser Deus, sem você ter que fazer nada. Quer mais uma explicação dessa graça? No Éden, o homem se justifica, para Deus é trapo de imundícia. E Deus o justifica, a sua nudez. No Calvário, não, antes do Calvário, com a sua mão, Deus gerou seu filho no ventre de Maria. Com a sua mão, Deus o libertou, Deus o guardou, o livrou dos inimigos, aqueles que iam matar as crianças, o livrou do mal, da fúria do dragão. Com a sua mão Deus o conservou.
Com a sua mão, Deus o levou ao deserto. Com a sua mão, Deus o livrou da tentação. Com a sua mão, Deus deu a providência para ele. Com a sua mão, levou Jesus ao madeiro. Com a sua própria mão, matou seu filho. E da sua própria mão, lançou todo o cálice da ira de Deus. Vou te revelar mais um segredo. Muitos pregadores acham que aquela oração de Jesus no Getsemane, dizendo: Pai, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Eles acham que Jesus estava com medo de morrer. Mentira! Eles acham que Jesus, ele naquele momento, ele não queria mais morrer por nós. Blasfêmia! Eles dizem que Jesus sabia que tinha que morrer, mas ele não queria. Mentira! Se todos os mártires do mundo, eles foram mortos, assassinados, com a maior alegria em seus corações, eram mortos por os leões, cantando e glorificando o Senhor. Você acha que o capitão da nossa salvação, você acha que Jesus iria se encovardar diante da morte? Sabendo que nós, seres humanos fracos e carnais, muitos morreram com a maior alegria. Mas o que era que fez Jesus tremer nas suas bases? O que fez Jesus tremer naquele monte que os ticou ao seu chudor ser como gotas de sangue? Era a ira de Deus. Lá na cruz, Deus matou com a sua própria mão o seu filho. Com a sua própria mão derramou toda a ira sobre ele. Jesus bebeu cada gota do sangue, porque ele se carregou com os pecados de todos nós. E a ira de um Deus santo sobre o pecador foi descido em Jesus. Ele bebeu cada gota desse cálice. E quando bebeu a última gota, aquele Espírito lhe disse: consumado é, e expirou. Deus teve que justificar tudo, fez tudo com a sua própria mão. Nós não fizemos nada. Você não precisa fazer nada. Mas quando você for atingido pela graça de Deus, você não se santifica para ser aceitado, para ser salvo. Mas você se torna um salvo e por isso se santifica. Muitos crentes acham que o crente não deve ter certeza da salvação. Mentira! Porque não tiveram jamais um conhecimento, jamais uma intimidade do tipo ou maior. No momento que eles tiverem 5 minutos dentro da eternidade, desejariam ter orado mais, chorado mais, buscado mais, jejuado mais, morrido mais. Ele produz em nós a alegria para amar o nosso próximo e para obedecer a nossa palavra com toda alegria, com toda vontade, e ódio, e repúdio, e dor sobre o pecado. Você alcançará níveis de santificação do corpo, da alma e do espírito jamais alcançados, mas não porque você tente se justificar com as suas próprias forças, mas porque Ele instantaneamente produzirá isso em você. Porque Ele é santo e todo que se achega a Ele tem que ser santo, mas não porque a pessoa deva buscar. Ele o santificará, Ele o apartará. E se a pessoa no seu erro, na sua carnalidade vier a pecar, a falir, Ele o justificará. Ele o justificará. Então o que eu tenho para dizer para você: viva por esta graça. Viva nesta graça. Se você não conhece esta graça, tudo o que você deve fazer é expressar suas misérias. É deixar é confessar: Senhor, por tanto tempo eu venho lutando, tenho uma vida espiritual boa, agradável, contínua, mas eu tenho me sentido inconstante, Senhor. Eu sou inconstante. Porque você está lutando com as suas próprias obras. O homem de duplo ânimo é inconstante em todos os seus caminhos. Por quê? Porque o homem já é de duplo ânimo, é essa a natureza dele. Mas para nós ser contínuos, precisamos da graça de Deus. Basta-te na minha graça, que o meu poder se perfeciona nas tuas debilidades. Quando você se debilita, cai no pecado, busca a graça de Deus. Não procure você buscar os seus meios para tentar agradar a Deus. Não, como vou me chegar a Deus dessa maneira? O que é isso? Deus santo, a ira de Deus vai ser sobre mim. Eu vou procurar me apartar do pecado, então assim chega a Deus. Você está procurando ser justificado como Adão fez e Eva. Mas isso não agradou a Deus e Deus o justificou. Deus hoje quer tirar as suas obras de você, as suas próprias obras de justiça.
de justificar-se diante dele. Ele quer te justificar. Aceite o sacrifício de Cristo, que é isso. Eu poderia falar mais e mais e mais a respeito da graça, porque os meus olhos se abriram como nunca. Mas o meu propósito não é me vangloriar, não é me glorificar a mim. O meu propósito é te levar até a graça de Cristo. Você tem justiça de Deus, conhece a justiça de Deus. Tudo bem, é ótimo, mas sem graça é trapo de imundícia. Você é pregador da santidade do corpo, prega isto é pecado, aquilo é pecado, vestir assim, mas sem graça isso é trapo de imundícia. Foi por isso que Deus me disse, você era um pregador da justiça, mas não será somente mais um pregador da justiça, mas será um pregador da justiça e da graça. E para ser um pregador da graça, tem que experimentá-la e conhecê-la. Se humilhe, chore, brame e ao mesmo tempo confie no perdão do Cristo, no perdão de Jesus Cristo e na sua resposta. Você sentirá Deus, verá Deus como nunca na sua vida viu. Experimentará coisas que nunca experimentou. Conhecerá coisas da palavra que nunca experimentou. Você morrerá de vez para o mundo. Estará morto e crucificado como Paulo, então assim haverá um grande desejo de que Deus te mate de vez para este mundo, para você poder estar com Cristo. Nada te causará alegria deste mundo, tudo que é corruptível, carnal, mundano e até mesmo físico e até mesmo material te produzirá o maior ódio e agonia que você jamais experimentou na sua vida. E com tudo isso, você viverá somente por Ele, por a alegria dEle, por a graça dEle. Experimente esta graça. Que Deus te abençoe.